Queridos, trocando uma ideia aqui sobre o terceiro episódio aí do Chespirito, né? Eu gostei muito do terceiro episódio, confesso bastante, porque ele mostra o processo de criação de um artista. Eu trabalhei, né, tive o prazer de trabalhar com uma grande artista, né, chamada Adriane Gomes, e trabalhava, ela faz performance, né, em festas e eventos grandes e performances, divinas e maravilhosas, super reflexivas. E eu tive com ela nos processos de criação, tanto de figurino, quanto processo de criação de atuação. E é muito incrível esse processo de atuação, né, de criação. E mostra o Chespirito, né, na verdade, o criador, né, ali no caso ali que ele faz a criação do Chapolin. Então vai mostrar ele com a esposa participando ativamente da construção desse figurino, né? Então colocando que cor de meia, adaptando, né, o que eles tinham criado. A meia não vai dar porque o cenário vai ser dessa cor, o chroma key, então não vai dar porque vai bater com o chroma key, então tem que ser uma cor que não vai bater com o chroma key. Eles já estavam fazendo um figurino, né? Já tinha começado a criar, ela estava costurando esse figurino. E aí ela refaz tudo aquilo, começa a criar novamente, então adaptando. Então tudo isso é coisas que acontecem na arte, né? Então para quando as pessoas que não têm o contato direto com esse processo de criação, ter esse contato através de uma representação de uma série é muito legal, porque é exatamente assim que acontece todos os processos de criação. Eles vão acontecendo conforme vão dando feedbacks da vida real, porque a arte ela é uma expressão da vida e da forma como a vida ela toca cada um dos artistas. E aí ele vai transformar aquilo através da sua fala, e a fala dele é a arte. Então tudo isso está conectado. Então o processo de criação não nasce tudo pronto, né? Existe um processo onde os elementos vão sendo colocados e vai havendo o processo da criação. No terceiro episódio fica claro a forma como esse processo é criado e é maravilhoso, né? Eu gostei muito do símbolo, né, que ela criou, né, que foi o coração, que é o escudo, né? Ela costurou aquilo, né? E o quanto havia ali a cumplicidade dele com a esposa, né? Ele com as filhas, né? Queridos, lembrando que isso aí, a série ela foi criada pela um retrato falado dos filhos. Então os filhos, eles agiram diretamente sobre a elaboração dessa série, né? Então é bonito a gente ver também que ele espelhou nos filhos e os filhos estão se espelhando nele, né? Também reconhecendo nele esse artista. Então, nossa, é tocante realmente esse terceiro episódio, eu fiquei bem tocada com esse episódio, principalmente por causa do processo de criação, do qual fica muito lindo a gente vivenciar tudo aquilo, e a gente é legal também para passar isso também na tela, para as pessoas verem como é feito esses processos, né? E eu achei, nossa, fino pra caramba saber que os filhos tiveram o dedinho deles ali, colocando a mão deles, né, na criação desses personagens. Você vê que o Chapolin Colorado, ele vem, né, com uma ideia, tipo, tem uma hora que ele vai correndo na escada, daí ele escorrega, daí ele tem a ideia do Chapolin entrar caindo, meio escorregando, né? Ele tira falas da filha dele, quer dizer, a filha dele com medo, ele fala, e agora, quem poderá me salvar, né, me defender? E ele se vendo naquela posição de pai herói, né? Então aí ele traz aquela posição do Chapolin. E também trazendo porque era bem na época da ditadura ali, né? Também eles passaram por um processo ruim no México. E ele fala um pouquinho do Chapolin Colorado, mas traz também um tom político, assim como traz o Chaves um tom político do menino órfão, né, carente, enfim.
Mais em específico, nesse episódio, ele vai ficar focado ali no Chapolin, né? No Chapolin Colorado e no processo de criação. Então ele olha lá um inseto voando, ele tira, né, as antenas, a mulher dele corta dois araminhos do sutiã dela, que vão ser as anteninhas, né, do Chapolin. Então assim, você vê que é um processo bem de criação maravilhoso. Porque, gente, a arte, tudo que vocês veem em cima do palco, no teatro, no cinema, muitas coisas são criadas dessa forma. O que que tem essa textura, o que que vai passar essa sensação na câmera, como é que a gente vai fazer esse processo de criação. Então, assim, é um grande mérito, né, a gente falar de figurinistas, né, das pessoas que costuram, das pessoas que participam ativamente entre falar com o artista, entender o que o artista está querendo, a forma como o artista consegue desenhar, né, porque ele desenha mais ou menos o que ele quer, da costureira entender esse processo, nossa, o que ele está querendo, vamos costurar desse jeito, como a gente consegue chegar nessa criação o mais perfeito possível. Né? Porque é a fala do artista, isso é muito importante. E também adaptando o que? Adaptando as condições de filmagem, de técnica, que nem tinha o chroma key, não dava para ser exatamente da cor do chroma key. Né? Então eles tiveram que trocar a cor. Então tudo é uma adaptação de tudo que está influenciando para que aconteça aquela arte, né? Que se tornou única, né, família? Vamos falar a verdade, tudo aquilo foi único, né? E também saber a história, que eu não tinha essa ideia, né, que o Chapolin ele vinha antes do Chaves, porque para nós aqui no Brasil, eu não sei se eu estiver errada, me corrijam aí, mas para mim veio primeiro o Chaves, depois o Chapolin. Teve uma época que ficaram os dois, né, mas a gente veio conhecer o Chapolin depois. Eu acho que eles compraram primeiro o Chaves pelo SBT, confirma aí pra mim, família. Mas é isso, e aí ele apresenta aí nesse terceiro episódio a criação, então, do Chapolin Colorado, que traz um conteúdo político, falando aí um pouquinho da voz do México, né, do herói mexicano, e, na verdade, o anti-herói, né, e também trazendo esse contexto do riso, da piada, ele é um grande humorista, né. E já começando a reunir os personagens que iam compor, na verdade, de fato, o Chespirito e o Chaves. O programa, né, ele ainda não mostra a criação desse programa, tá no processo de criação ainda, caminhando para esse programa. Então, bem legal. Fica aqui, queridos, trocando ideia do canal sobre Chespirito, terceira temporada. Coloca aí seus comentários, o que você achou, se você gostou. Eu sei que esse episódio está saindo atrasado, né? Porque já saiu aí o quarto, né? Quarto episódio. E eu vou gravar falando também sobre o quarto episódio. Mas eu queria deixar as considerações do terceiro episódio, porque, nossa, pra mim foi fenomenal esse episódio. Deixei você curioso, né? Eita, mama!